tudo bem? Meu nome é Christian e você está no Pensando a Vida. Aqui a gente vai pegar uns paranauê complexos, a gente vai usar um pouquinho de filosofia de bar, bom senso, até filosofia profunda se necessário, para discutir coisas que fazem parte da nossa vida e que às vezes fazem a gente se sentir perdido e tentar trazer uma luz para esses determinados conceitos ou situações e conflitos de maneira que a gente possa viver um pouquinho melhor. Vamos lá? E o tema de hoje é responsabilidade e culpa. Como é que esses dois conceitos interagem um com o outro e podem levar, caso a gente não consiga deixar eles claros, um ciclo vicioso que pode ser bastante daninho. Como resolver essa questão também. Vamos lá? Preparados? Bora! Responsabilidade. Se vocês forem num dicionário qualquer, vocês vão achar pelo menos duas definições. A primeira é a mais besta, que é o ato de ser responsável. Isso não ajuda em nada. A segunda é a capacidade de responder pelos seus próprios atos a um subordinado, um igual ou superior. Ou seja, da gente responder pelos próprios atos. Se a gente estender isso um pouquinho, se a gente se põe um compromisso, um objetivo, seja com uma pessoa ou coisa, a gente se torna responsável por cada ato que a gente realiza dentro desse compromisso, dentro dessa relação, dentro desse objetivo que a gente quer alcançar, até o seu sucesso ou fracasso. E aí entra a culpa. Vamos lá? Se a gente vai para o conceito de culpa, em qualquer grande dicionário, é muito provável que muitos deles apareça a palavra responsabilidade. Porque responsabilidade é você se tornar obrigado a responder pelos seus atos. Culpa é ser obrigado a responder pelos atos ruins, pela porcaria, pelo que acontece quando tudo dá errado e você estava envolvido nesse processo, seja com uma pessoa ou com uma condição. Ou seja, a culpa é uma parte das nossas responsabilidades quando a gente vai assumi-las. E aí que entra o problema. Responsabilidade é um conceito anterior à culpa. Se a gente parar para pensar no tamanho dos dois, responsabilidade é assumir o comprometimento por uma sequência de ações, pelos seus sucessos e fracassos, até o sucesso final, ou até a manutenção do que a gente quer num relacionamento saudável, por exemplo. Enfim, em qualquer processo no qual a gente estiver comprometido responsavelmente, nós assumimos sucessos e fracassos dele. A culpa é só na parte das consequências negativas para você ou para outros daquilo que você decidiu, das ações que você tomou, dos comprometimentos nos quais você se pôs. E o ciclo vicioso acontece porque nós somos seres que estão dentro de um universo mais complexo do que a gente. Não existe, por mais que um ser humano seja extremamente capaz, como eliminar 100% dos erros durante um processo. Errar é a natureza da nossa existência em maior ou menor grau em todas as coisas que a gente fizer na vida. Então, se a gente vai assumir uma responsabilidade, essa responsabilidade vem com assumir todas as partes ruins do que esse objetivo no qual a gente se comprometeu vai ter. Maior ou menor número. E o ciclo vicioso acontece porque as pessoas tendem a ver a responsabilidade de maneira negativa, porque não tem como desprover da responsabilidade por qualquer coisa a parte negativa. E a parte negativa envolverá culpa. E isso gera um sentido, uma sensação negativa que gera mais irresponsabilidade, e a irresponsabilidade gera mais culpa. E por aí vamos nós. Como é que a gente quebra isso? Agora a gente gera alguns conceitos e a gente amplia os conceitos de responsabilidade ou culpa para chegar em alguma coisa legal para a nossa vida. Vamos a elas. Responsabilidade é um conceito que envolve a obrigatoriedade de passar por erros no meio do caminho de qualquer processo onde a gente se comprometer. Alguns desses erros serão culpa sua, minha, nossa. Não tem como me desprover de erros. E é exatamente por isso que, estatisticamente falando, não tem como me desprover de culpa quando eu assumo uma responsabilidade. A resposta para a quebra do ciclo é sabedoria e coragem. Sabedoria
Estenda o conceito de responsabilidade para entender que errar e ser culpado por algumas coisas é invariável. Não vai ter como não acontecer. Mas, se você assumir responsabilidades e as culpas por elas, existe muito mais probabilidade de que você chegue a viver a sua vida e conduzir o seu destino para um universo onde você possa viver mais em paz e onde as suas responsabilidades sejam mais saudáveis e tranquilas de assumir. Onde o número de culpas seja cada vez menor pelas quais responder, não porque você se exime delas, mas porque você amadurece e aumenta em sabedoria, em recursos e em poder para poder lidar com essas culpas. O caminho da responsabilidade é um caminho que vai ladeira acima na condição de melhorar a sua vida. O caminho da irresponsabilidade e da culpa aumenta o número estatístico de culpas que a gente vai ter que assumir, porque a nossa irresponsabilidade nos distancia socialmente de um universo onde a gente tem que errar para melhorar. Seja responsável e assuma com carinho cada erro, porque é a única via da gente se tornar cada vez melhor e da gente ter uma vida que tenha esperança de paz duradoura, de felicidade plena. É isso. Use os conceitos de responsabilidade e culpa, que são muito mais complexos do que a gente pode imaginar, dentro da parcela que é útil para que nós melhoremos a nossa existência e a nós mesmos como pessoas. Por exemplo, responsabilidade também é o nome que a gente dá para quando a gente entra de boa fé em um processo onde a gente espera o melhor dele. Apesar de que aconteçam as piores coisas. Culpa é só um momento onde esse processo te chama de incapaz para te dar uma oportunidade de que você não desista da pessoa mais importante do mundo para você, que é você mesmo. É só através de assumir as culpas às quais a gente é completamente responsável que nós conseguimos dar voz, voto e possibilidade de melhora para a pessoa mais importante das nossas vidas, que somos nós.